Então chegou a hora, tô arrumando aqui aquela hora de melhores do ano, aquela hora que você vai pegar o seu café, a sua água, o seu chá, uma bebida, uma comidinha que seja, porque você vai ser agora levado a receber um monte de livro na sua cabeça. É o que a gente gosta, listas, né? E essa é a lista, acho que mais especial do ano. É a lista que várias pessoas aguardam aqui no canal. Eu também acompanho aí pela internet as listas de vocês melhores do ano, e você pode participar desse vídeo. Eu já peço a você que deixa aqui nos comentários desse vídeo no YouTube quais as melhores leituras que você fez em 2022. Sem mais delongas, eu já vou começar falando dos 3 melhores quadrinhos que eu li. Eu vou falar de 3 quadrinhos imperdíveis. Esses quadrinhos, esses 3, você não pode perder se você ainda não leu. Confia aqui na Lilica que você vai ver. Para quem eu já recomendei, algumas pessoas já retornaram apaixonadas por essas histórias. Então eu vou passar rapidinho, porque a gente tem 15 melhores leituras e mais cerejos, livros, né? E mais alguns cerejos de bolo. Fique até o final desse vídeo que você vai ver, você não vai se arrepender, tá? Então, quais são os 3 quadrinhos imperdíveis, as melhores leituras de quadrinhos que eu fiz em 2022? Eu começo com esse tijolo, que foi o meu primeiro, olha pra isso, foi o meu primeiro calhamaço de quadrinho, e é um mangá que é Ayako, do Osamu Tezuka. A gente já começa com uma espécie de romance de formação, digamos assim, da própria Ayako. Gente, isso aqui a gente acaba se envolvendo muito por conta até do tamanho dele. E é um novelão, e ele trata de um tema que eu acho que acaba envolvendo também vários leitores. Eu acho que a gente gosta, que são os dramas familiares. Famílias assim que estão se degringolando, decadência. E a gente tem aqui o pano de fundo histórico do Japão após a Segunda Guerra Mundial. Um outro ponto que eu digo aqui pra você, por que que a Ayako é imperdível, é a narrativa. Tem um vídeo aqui no canal, todas as referências desse vídeo, já sabe que você que tá acostumado aqui no canal, né? Todas as referências, ó, box de descrições aqui do YouTube. Então, voltando, tem um vídeo aqui que eu falo de aprendizados de quadrinhos, e eu pude, acho que, apreciar ainda mais a Ayako por conta da narrativa. Por Ayako é que a gente vê como que a diferença, como que por conta de planos, o Osamu Tezuka, ele faz a gente se emocionar mais e apresentar personagens, dar complexidade, se ele escolhe fazer. Às vezes tem partes aqui que a narrativa não tem balão, então também por isso ele vai nessa lista de 3 imperdíveis aqui do CCL. Gente, deixa eu botar aqui meu óculos, porque eu vou ler um pouquinho melhor, apesar de eu conseguir ler assim de perto, mas fica melhor pra mim, descansa mais, tá? O segundo imperdível acho que o meu Instagram ficou, o Instagram do canal Comparando Livros ficou repleto disso aqui, porque isso aqui é a coisa mais linda do mundo, apesar de tudo, do quadrinista francês ou belga, eu não me lembro agora, mas esse quadrinho é do mercado franco-belga, né? Apesar de tudo, de Jordi Laferre. Antes de lançar aqui no Brasil, desde quando eu bati o olho nesse quadrinho, eu fiquei apaixonada e disse assim, meu Deus, tem que vir pro Brasil porque eu quero. E se eu não me engano, é o lançamento de 2022, assim que eu soube que ia ser lançado, eu garanti o meu, muito por conta do desenho, e desenho é questão de gosto, né? Cada um acho que tem gostos diferentes, mas eu acho que esse desenho é o meu gosto especial, parece que foi feito pra mim, é o tipo de desenho cartunesco que eu gosto. Mas além disso, apesar de tudo, ele vai lhe reservar emoções, porque é uma história de encontros e desencontros, e é uma história de um casal que fica separado por um tempo, mas ainda existe uma conexão entre eles. O melhor de tudo, aí vamos voltar para a narrativa, porque que apesar de tudo é imperdível. A narrativa é de trás para frente. Eu acho sempre que precisa muita coragem para ou um escritor, um quadrinista escolher fazer a sua narrativa de trás para frente e prender o leitor. E é isso que acontece com esse quadrinho. E o terceiro imperdível é A Adoção, do Zidru e do Moni. Eu já tava esquecendo, acho que fala, não sei se fala Moni ou Monan. Gente, A Adoção foi aquele quadrinho surpresa do ano. Eu já tava esperando gostar muito dele,
porque esses temas de relações familiares, como eu digo, né? Então a gente tem um avô, pela capa e pelo título, a gente pode pensar, a gente tem um avô e uma conexão com uma neta adotiva. Mas a adoção é aquele quadrinho que eu acho que o auge é o enredo também, porque ele surpreende pela reviravolta que ele dá nessa história. Não é aquele clichê que a gente vai imaginando encontrar. E olha, eu não sou assim uma leitora ávida de quadrinho, então essa coisa da surpresa e da reviravolta com o tema, os temas que vão se alargando nessa história, não sou só eu que digo não, vários entendidos de quadrinhos e especialistas e jornalistas especializados em quadrinhos falaram a mesma coisa da surpresa que é adentrar na história de A Adoção. Então vamos aqui para as 15, tá filmando? Para as 15 melhores leituras. Eu gosto muito de falar leituras ao invés de livros. Por quê? Porque os quadrinhos também acabaram que tivemos lançamentos, né? 2 lançamentos aí desse ano. Mas os livros, aqui eu não tô julgando o livro propriamente dito. Na verdade, eu faço leituras como uma leitora comum, então existe certos livros que eu li no ano. E desses livros que eu li, eu vou tirando os melhores, tá? A experiência de leitura em si. Então, uma lista pessoal, uma lista subjetiva. Não necessariamente são lançamentos, tá? Desse ano. Então, vamos começar. Uma outra coisa também. Eu não fiz esse ano o ranking, tá? São 15, mas não tem melhor ou pior, são os 15 melhores. Mas aguardem até o final do vídeo, porque tem cereja do bolo. Então, eu fiz mais ou menos uma ordem aqui de cronológica mesmo de que eu terminei de ler. Então vamos começar com Gente Pobre do Dostoiévski. Eu tinha que começar com o meu boy. Meu boy não decepciona. Então Dostoiévski aqui, ele me conquistou. Esse foi o primeiro romance escrito por ele. É um romance epistolar, antes dele ter tido trauma lá da quase execução que ele sofreu. Depois um dia a gente conversa sobre a vida do Dostoiévski, tá? É uma vida... Nossa, eu ainda quero ler a biografia dele. E aqui a gente tem assim, esse livro me pegou pelo jeito de cartas. Eu acho que eu tenho uma tendência a gostar de livros de cartas, quando se constrói personagens pelas cartas que eles vão passando um para o outro. E aqui acho que o tema que mais me marcou foi um certo enobrecimento da pobreza. Aí vem para a lista de favoritos o Otelo Brasileiro de Machado de Assis, da Helen Kedman, que eu passei praticamente assim vários vídeos do ano falando sobre ele. Esse livro tá no Vida de Aprendizados de 2022, porque aqui eu pude aprofundar mais o meu conhecimento da obra de Machado de Assis, que eu já sou apaixonada. Então é a releitura, assim, releitura não, uma interpretação de Dom Casmurro e ainda alguma teoria sobre como a gente pode aproveitar melhor a obra do Machado de Assis em alguns simbolismos que ele utiliza, nomes de personagens que não são à toa. Então passeia por muitas obras de Machado de Assis. E aqui eu acho que eu esqueci de avisar que a gente tem nessa lista de 15 ficção misturado com não ficção. Acho que quem assistiu Vida de Aprendizados, acho que já sabe 2 pelo menos de preferidos que vão entrar nessa lista. O terceiro aqui que eu vou colocar, eu tô dando uma roubadinha, são peças de teatro. As 2 que eu comecei a ler o Shakespeare, tá? Então eu trouxe aqui o Otelo, mas eu coloco aqui o Otelo e o Macbeth, que a gente também passou o ano de 2022 conversando bastante. Eu fui entrando no tema do ciúme. Otelo eu me diverti mais, assim, porque tem umas partes divertidas. O Iago, pelo amor de Deus. O Macbeth, eu acho que a peça cresceu depois da leitura, mas eu tenho que colocar, essas peças são inesquecíveis, eu tenho que colocar as 2 aqui, mas como o terceiro dessa lista. Parece que já vai virar uma tradição no canal, que eu tô me encantando pelo Freud, né? E é o segundo ano que ele vai aparecer na lista de preferidos. O primeiro foi o Das Heimlich, aquele texto incrível que a gente estava aprofundando aqui, nossas histórias do ano. O tema foi o não lugar. O Das Heimlich é o texto infamiliar. Esse ano eu me encantei pela psicologia das massas e análises do eu.
Eu acho que a gente ainda vai conversar, dá uma olhada se você está inscrito, tá? Porque a gente ainda vai conversar melhor sobre esse livro. Entender como a nossa mente funciona quando a gente está em grupo, entender os movimentos de manada, os movimentos de torcida de futebol e até pro lado negativo, esses movimentos que deflagram guerras e movimentos sociais também. O que acontece com a nossa mente? Algo de certa forma perigoso, e é bom a gente entender também um pouco a origem. Freud, ele tem um texto bem palatável. Olha que eu sou leitora comum, eu estudo psicologia e dá para acompanhar e aprender muita coisa com ele. Ele sempre vai entrar nos favoritos, porque quando eu tô lendo, eu tô marcando muita coisa, ele tá me instigando sempre a pesquisar outros livros. Nossa, muito bom. Me conta se você já leu alguma coisa do Freud, deixa dicas aqui pra mim. Então, favorito do ano número 5, Pelos Olhos de Maisie, de Harry James. Esse também apareceu lá no Vida de Aprendizados do ano, porque eu tive o primeiro contato com o Harry James e me apaixonei a primeira leitura pelo escritor. Acho que esse livro fica marcado para mim pelos motivos que eu falei lá no vídeo. Essa exigência do leitor, esse olhar. Eu já comecei aprendendo lá que eu tenho uma tendência a gostar de narradores crianças. Aqui a gente tem a terceira pessoa, mas no âmbito da Maisie, né? Aqui é uma história sobre divórcio no olhar de uma criança que está perto de entrar meio que na puberdade. E é uma história que fala de afetos sanguíneos e afetos que podem surgir que não são sanguíneos, e o desastre que pode ser quando assim, crianças que não recebem esse afeto, quando os pais estão preocupados muito mais com eles mesmos, com rivalidades infantis, em detrimento de uma criança. Isso nos toca. Mas a questão desse livro é o texto, é a narrativa. Favorito número 6, o Sonata Kreutzer, do Tolstói. Eu fui ter uma relação apaixonante com o Tolstói nesse livro, mas o meu preferido ainda continua sendo A Morte de Ivan Ilitch. Você já leu algum desses dois livros? Então, do Tolstói eu já tô aqui com Ana Karenina na Morte de Ivan Ilitch e o Sonata Kreutzer, mas livros virão. E o Sonata Kreutzer me deixou assim maravilhada pela exploração do tema do ciúme e pela exploração do tema da relação de casal após o casamento. Quando alguns contos de Machado de Assis que a gente dissecou aqui, a gente conversou sobre isso, a temática na literatura dessa expectativa, uma expectativa meio idealizada do casamento e o que acontece depois. E também a mente, Tolstói, eu tô achando assim, ainda preciso ler mais, mas eu tô tendo a impressão que o Tolstói, ele mexe um pouco com o tema do patriarcado de forma crítica negativa, sabe? Desse tema do domínio da masculinidade. Olha que a gente está no século XIX. E eu acho que é por isso que essas leituras mais curtas dele tá me deixando até mais empolgada do que o próprio Ana Karenina, por exemplo. O melhor número 7, que coisa apaixonada. Eu já tentei até fazer vida, assim, um roteiro, mas eu sempre acho que tá faltando alguma coisa. Simplesmente aqui vamos para a não ficção, As Raízes do Romantismo, de Isaiah Berlin. O que é isso? Como que foi maravilhoso aprender sobre o romantismo, diferente do que eu aprendi na escola, e a importância do movimento. É um movimento romântico, como ele fala aqui. O modelo mental de pensamento, como que vai mudando, como que muda, até a concepção. Acho que eu comentei aqui em um vídeo das anotações que eu fiz lendo esse livro, algumas anotações que eu fiz lendo outros textos que eu fui pesquisando. Esse livro me instigou a pesquisar outras coisas. E a concepção de religião, eu não sabia dessas concepções diferentes de religião, mantendo a religião. Esse próximo tem vídeo no canal, então vocês estão bem nutridos de conteúdo para vocês. E vocês precisam procurar isso aqui, eu amei demais. É um contemporâneo, o que normalmente contemporâneo não me marca tanto, eu gosto. Mas o que essa escritora, Andrea Del Fuego, já tô procurando outras coisas dela para ler. O que ela faz em A Pediatra, eu nunca gostei tanto de passar raiva em um livro, tá? Eu acho que quem leu vai entender, vai se compadecer comigo, tá? Aqui a gente tem uma personagem tão controversa, tão complexa, e mesmo
eu vi no começo do livro, alguns temas um pouco repetidos de coisas que eu tinha lido antes, e estava até imaginando assim, poxa, será que vai ser de novo? Mas o negócio foi me envolvendo de um jeito, e todas as combinações que eu já encontro em muitas personagens femininas de temas contemporâneos, eu achei que a Andrea Delvaux, que vai da quantidade de livros que cada um lê, né? Acho que tem muita gente que lê muito mais contemporâneo que eu. Eu acho que a Andrea Del Fuego, não sei se todo mundo se sentiu assim com esse livro, mas ela me surpreendia com as nuances da personagem. E quando ela escolhe fazer o contraponto, atravessando as questões de classe, né? Quer dizer, nuances da empregada dela, que dialogam com a personalidade dela, mas as diferenças, porque ela é uma médica pediatra, tá? Então, assim, são diversos assuntos que foram tratados aqui, uma leitura que eu gostei muito de ter feito, acho que eu não vou esquecer tão cedo. O livro número 9 dispensa apresentações, porque esse ano foi o ano que eu li a obra do Tolkien pela primeira vez. Antes eu estava lendo sobre o Tolkien, e aí eu decidi entrar no texto do Tolkien, comecei pelo O Senhor dos Anéis, e eu vou deixar aqui a Sociedade do Anel, que se transformou no meu preferido dessa trilogia, mas é uma história só, e como que eu fiquei assim diferente, eu me senti uma pessoa diferente depois de ter entrado nessa jornada. Quantos símbolos tem aqui? Esse ano foi um ano que a gente conversou muito sobre essa coisa de símbolos, né? E aqui no canal de 2022 você pode vasculhar, tem vários conteúdos aqui de Tolkien, tem até o polêmico Tolkien versus Martin. E chegamos à melhor leitura número 10, com outro que dispensa sem apresentações, porque é o Grandes Esperanças do Charles Dickens. Tinha um tempinho que eu não li o Dickens, eu tava com saudade. Vocês lembram que leituras no começo da pandemia, né? Tem até um vídeo que se chama Leituras em Tempos de Pandemia. Nossa, que vídeo! Eu fiz aquele vídeo, eu tava um pouquinho preocupada. Que avalanche de conteúdos só de livros falando de pandemia, né? Puxa, as leituras estavam... A gente passou um período aqui, quem passou a pandemia leitor, né? Com dificuldade de ler, algumas pessoas, outras assim se mergulhando em temas fortes, né? Não sei se deu muito certo. E eu tentei ler Grandes Esperanças nessa época, só fui ler esse ano, porque naquela época eu não conseguia ler. É momento leitura, né? Por isso que eu chamo a atenção com esses melhores do ano. Mas, gente, essa leitura, eu acho que se a gente estiver preparado para ela, eu acho que ela vai marcar. Charles Dickens tem essa capacidade. Principalmente quando tem, assim, um romance de formação, a gente tem um calhamacinho, a gente fica muito tempo com esse personagem, que é o Pip, e acompanhando a ascensão dele, uma coisa que não era... pelo tempo aqui muito comum, como ele vai perceber a sua origem, vai ter a chance essas grandes esperanças, né? A chance de melhorar de classe, como que ele vai perceber então esse distanciamento que de escola dele, alguns comportamentos que ele tem, que ele vai rever depois de adulto. É uma história, realmente, eu fiquei me lembrando até do David Copperfield, que continua sendo meu preferido do Dickens, sabe? Acho que se tivesse no mesmo ano a leitura dos dois, iria o David Copperfield, mas isso aqui eu fiquei também muito encantado. Faltam 5, vocês ainda estão aí, né? Qual é o próximo? Faltam 5. Esse aqui, poxa vida, isso aqui tem historinha também. Olha aqui, ó, Madame Bovary do Flaubert. Acabou que essa lista tem alguns clássicos, né? Isso aqui tudo ficção. Madame Bovary do Flaubert, eu jamais iria imaginar que iria para o Melhores do Ano. Eu sabia que eu ia gostar, mas eu imaginava histórias sobre o adultério. Era o que eu sabia do Madame Bovary. Achava que era uma história parecida com a Ana Karenina. Realmente tem diálogos. E eu imaginava, eu li a Ana Karenina, acho que ano retrasado, ano passado. Foi ano retrasado, é que 2020, 2021, na minha cabeça, eu não consigo distinguir. Mas assim, eu ao contrário, acho que a Ana Karenina deu uma murchada. Não, eu gostei, mas eu pensei que ia ser avassalador. Mas o que foi avassalador foi Madame Bovary. Madame Bovary, cada capítulo, às vezes eu tinha vontade de fazer um vlog, porque cada capítulo eu queria conversar, sei lá, 20 minutos, porque era o tema, a mulher burguesa do século XIX para o século XX. Esse drama que atravessa o capitalismo, então sai do tema do adultério. Aqui tem o tema da idealização de uma mulher criada reclusa. E olha que esse livro tem uma
profunda relação com a gente, com nós brasileiros. Eu acho que eu pude gostar ainda mais de Madame Bovary, muito por conta de um outro favorito que apareceu em listas anteriores aqui do canal. Aliás, todos os vídeos anteriores dessa série de melhores do ano estão no box de descrições desse vídeo também, tá, gente? Que é o Bovarismo Brasileiro de Maria Rita Kell. Eu tenho certeza que eu pude aproveitar mais o Madame Bovary por conta disso aqui, que também eu deixei já a recomendação para vocês. Procurem esse livro, que é excelente. Aqui já é não ficção, tá? Ela explica esse fenômeno que é o bovarismo. Então, ler Madame Bovary se tornou uma leitura inesquecível para mim. A gente já está terminando a lista de melhores do ano. Eu quero dar um recadinho rápido, porque todo fim de ano eu sempre respondo a alguns comentários que falam: eu quero ajudar o canal. E assim, o canal Comparando Livros, ele é um canal desprofissionalizado. Ele é um canal com conteúdo todo gratuito. Não tem, assim, eu acho que eu não sinto a vontade com o que eu proponho aqui. Eu não quero ficar assim amarrada a uma obrigação necessariamente, apesar do que vocês percebem que tem vídeo certinho. Então eu nunca vou pedir dinheiro de vocês. Agora eu quero lembrar, sempre no final de ano eu dou esse recado. Eu quero agradecer quem divulga o canal, eu quero agradecer quem deixa o like ajuda muito, quem tá inscrito, quem chama outras pessoas para conhecer o conteúdo. Então é esse recadinho, como vocês podem, se vocês querem me ajudar de alguma forma, é essa a forma de ajudar. Então recadinho dado, vamos, porque estamos no livro número 12, o Árvore e Folha do Tolkien. E Tolkien entrou duas vezes, né? Porque aqui a gente tem um livro de não ficção do Tolkien, e é um livro que assim, ele faz uma palestra explicando o que ele produz, que é o gênero de fantasia, como que ele entende que o gênero de fantasia ele deve ser para adultos. A gente se desassociou muito à ancestralidade de origem de povos mais primitivos e de povos aí da Idade Média, que via as histórias como algo de rodas de adulto, como algo do simbólico, símbolo das palavras do denotativo e do conotativo. A gente foi mais uma coisa da modernidade, mas antes a gente entrava nessas histórias, mitos, e a gente identificava coisas que conversavam com a gente. Essas histórias foram ficando somente para crianças, e a modernidade, com a ciência, a razão, blá blá blá, se distanciou delas e deixou elas a um papel secundário, como se elas fossem menos importantes. Então, isso eu tô aqui passando na tangente do tema, porque quando Tolkien faz essa palestra aqui, que tá nesse livro, ele vai tratar de diversos temas, do porquê que a fantasia é importante pra gente, o que a fantasia pode nos transformar. Então esse livro é transformador também. Eu vi, se eu não me engano, o canal Tolkien Talk, eu já deixei ele de dicas aqui nos vlogs do canal. Aliás, acompanhe os vlogs do canal, que vocês vão pegar muitas dicas extra livros, complementares dos livros, tá? E se eu não me engano, acho que foi o César que disse que lê todo ano o Árvore e Folha. Eu entendi por quê. Eu tô com essa meta, assim, é um livro que a gente tem que ler e reler, porque ele tem um cunho filosófico. Ele não é só sobre as histórias do Tolkien. O livro número 13, eu nem vou falar muito, porque com certeza essa é a hora de você ver se você tá inscrito no canal, porque eu vou falar com certeza em 2023, a gente ainda vai falar sobre ele, porque ele é o primeiro de uma trilogia. Esse é não ficção e é o Imagens das Mulheres no Ocidente Moderno. Esse é o nome da trilogia. São os estudos de Isabelle Anchieta sobre a imagem da mulher. Gente, como eu tô aprendendo com esses livros. O primeiro, que tá na lista dos melhores, ela faz o estudo das bruxas e tupinambás canibais. Como que os europeus criaram imagens de mulheres, eles foram criando imagens que atravessam também a sistemática de opressão, simplificar a ideia que se tem de mulheres para também poder favorecer o domínio delas, né? Então ela vai passar pela imagem que se constituiu da bruxa, que é um tema que eu gosto muito, não sei se vocês gostam. Se vocês gostam, responde aqui nos comentários. E aqui também totalmente novidade, como as imagens das índias daqui das Américas, tá? Isso aqui também muito recomendado, mas a gente ainda vai falar mais sobre ele em 2023, aguardem. Outra coisa espetacular, eu falei sobre ele no vídeo de religião. Você já assistiu o vídeo que eu deixei recomendação, assim, mais de 15 livros sobre o tema da religião. E aí, quase todo ano eu acabo lendo histórias de ficção da vida de Jesus, e esse acho que se tornou o meu preferido, A Última Tentação, do
Nikos Kazantzakis, e tô querendo ler mais dele porque eu gostei do texto. Ele faz uma redescoberta, assim, uma espécie de texto épico, sabe? Então o tema aqui também acaba sendo os desejos aqui, ó, desse plano. E a gente tem aqui também a ênfase de Judas, e a história de Jesus eu acho que quase todos conhecem. Isso aqui ficou realmente espetacular. Tem também lista de mais livros desse tema que eu andei lendo nesses anos, e eu vou fechar esse Melhores com chave de ouro porque a gente ainda vai fazer as cerejas de bolo, tá? Tem cerejas ótimas de bolo aqui com a Revolução dos Bichos do George Orwell. Esse aqui é muito conhecido, não tem como, né, gente, passar pela Revolução dos Bichos. Você sabe que, assim, o 1984, ele é, assim, eu acho que em termos de obra, eu acho ele é mais bem construído, sabe? Ele tem uma proposta mais simples, só que a expansão disso, né, ele faz essa coisa da alegoria aqui, mas a expansão disso é fabulosa. Ele é um livro mais palatável, ele não deixa também tanto aquele desconforto horroroso, pelo menos que eu tive, como 1984. Então, mas assim, esse livro ele marca o leitor, especialmente quando a gente vai pegando. Aqui tem um texto de apoio muito bom. Eu acho que ele ainda vai crescendo ainda mais. Sem contar que, por ser assim, independente de a gente pensar, a gente ainda vai falar sobre ele, tá? Aqui no canal. Independente de a gente pensar assim, a alegoria certinha, que até restringe, né? O Tolkien até fala isso, a alegoria como restringe, mas a gente percebe como que a organização de grupos pode desencadear no que acontece aqui. Acho que eu fechei a lista dos 15. Vai me contando se vocês gostaram. E vamos às cerejas de bolo? Peraí, deixa eu pegar. Peraí. Ó, como a gente gosta de recomendar livros, eu trouxe aqui alguns livros que eu quis fazer uma seleção de 15, né? Pra ficar enxutinha, poder falar um pouquinho sobre cada um. Mas existiram alguns livros que eles, ou porque às vezes eu fiz a leitura um pouco apressada, mas eles foram assim excelentes também. Eles foram muito bons e eu quero deixar aqui porque a gente gosta de recomendar livros, tá? Cheguei a comentar de A Lentidão do Milan Kundera, porque, nossa, o tema do tempo, isso aqui é uma obra de ficção, mas ela é meio misturada com o ensaio do Milan Kundera. Eu tava com saudade desse escritor, porque eu tinha lido A Insustentável Leveza do Ser. Acho que você já ouviu falar desse escritor por conta desse livro. Me deu vontade muito de retomar a obra do Kundera. Eu vou deixar aqui Byung-Chul Han, porque eu já, assim, eu sempre tô pegando o Byung-Chul Han. Eu vi que esse ano eu li 3 livros do Byung-Chul Han, mas o meu preferido, acho que foi com certeza, já é típico, né? Psicanalistas me ajudem, deve estar revelando tudo, né? Mas foi o Agonia do Eros. Olha o que tem atrás desse livro, tá? O Eros vence a depressão. Nossa, podia acabar com esse livro, né? Mas tem mais. Gente, isso aqui foi uma coisa que eu acho que eu não consegui aproveitar tanto que esse livro podia oferecer. Acho que é filosofia na veia. Olha, vocês conhecem? Eu que nunca conheci Os Homens de Jacqueline Hartman. Isso aqui é um negócio que eu nunca li nada parecido. É uma espécie de distopia em que mulheres estão presas assim numa espécie de prisão. Tem uma das mulheres que a gente vai acompanhar a trajetória dela e ela nasceu ali. Então é um estudo sobre memória, sobre constituição de sujeito. Nossa senhora. E, gente, Toni Morrison, que eu sempre tô lendo Toni Morrison porque não tem como eu ficar longe dela. Acho que as expressões que Toni Morrison utiliza para comentar raça, e Deus ajude essa criança. A gente chegou a comentar qual vídeo, a gente comentou rapidamente sobre ele, eu não tô lembrando agora, mas é uma história. Nossa, eu vou deixar também aqui esse livro que eu amei ter lido. Isso aqui com certeza eu vou usar de consulta, que é o Filósofas, escrito pela Nath do canal Redemunhando, e a colega dela, professora também, que é a Fabiana Lessa. Esse aqui é aquele tipo de livro, depois ele vai com certeza voltar no canal, listas de presente, livros para dar para todo mundo, porque aqui elas fizeram um estudo sobre filósofas mulheres, filósofas que é bem provável que você nunca tenha ouvido falar, ou sei lá, ouviu falar, mas, né, nunca
com muito, tanto aprofundamento quanto os filósofos homens. Então é um excelente livro para a gente conhecer mulheres que não foram tão comentadas ou não foram tão utilizadas nos estudos de filosofia, tá? Ah, e outra coisa, o texto, quando eu digo que é para dar de presente para todo mundo, o texto das meninas é um texto fluido, gostoso de ler. Parece que elas estão conversando com a gente, senta aqui para conversar que eu vou te contar das filósofas. Gente, demais. Vou usar de consulta e a gente ainda vai voltar com ele aqui no canal. E o Escravidão, volume 2 da trilogia do Laurentino Gomes, eu acho que em alguns momentos eu fiz uma leitura um pouco apressada dele. Ele não entra assim muito nos melhores, mas tem cada história, ele foi uma leitura muito boa assim. Cada história, gente, dá uma olhada nessa trilogia do Laurentino. A gente pensa que já vai, assim, que já ouviu praticamente tudo das histórias de escravidão, negritude, racismo, branquitude, mas sempre tem novidade. Aqui tem cada história que a gente... Nossa, se não fosse uma pesquisa tão bem feita, acho que eu ia dizer que isso é fake news. São os absurdos que aconteceram no nosso país. E assim, tudo é o tempo histórico, né? Bem, eu acho que eu posso terminar esse vídeo. Eu agradeço muito a você que ficou até aqui nesse momento. Esse é o vídeo que a gente encerra a temporada do canal Comparando Livros. Vamos chegar a uma nova temporada. Eu espero que vocês estejam junto aqui comigo para a próxima temporada do canal, que já está sendo produzida e está um arraso, tá? Um abraço, então até o próximo vídeo.